Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui às lives da segunda-feira, às 20h29 com a Ana Antunes. Eu que sou coach, sou responsável pelo OK Porto, faço lá o MAP, o Método de Ação e Poder, trabalho de gestão emocional. E esta noite vou falar sobre o poder das palavras. Hoje não deu tempo para pôr aqui uma musiquinha, que isto hoje foi assim, sabem, o correr contra o relógio. Parece até mal, não é? Eu como coach de gestão de tempo. Só que eu programei-me com as palavras para poder chegar bem em cima do horário. Não deu para pôr uma musiquinha, mas deu para chegar na hora. Pronto, um minutinho fora do tempo. Tudo bem, tá? Mas vamos falar sobre o poder das palavras e exatamente como podemos utilizar as palavras de forma positiva e como é que elas podem também ter algum impacto negativo nas nossas vidas. Então vamos entender como é que funciona este poder das palavras. E enquanto estão aqui as pessoas a entrar, já vou dizendo olá a todos vocês e vou convidando a convidar outras pessoas. Vamos aí, carrega aí no aviãozinho e carrega outras pessoas, convida outras pessoas para estar aqui em live. Vou fazer o mesmo. Aí desse lado vamos fazer o mesmo. Vão dizendo aí de onde é que vocês estão a ver, de onde é que vocês estão a falar desse lado. O que é que vocês acham sobre o poder das palavras? As palavras têm ou não têm poder? Conta aí, enquanto eu estou a fazer também aqui os meus convites, que eu depois de terminar os convites eu vou ler o que vocês escreveram aqui para mim, tá? Então vamos lá, convidar aí todo mundo. Quem quiser cantar aí uma musiquinha, que é para fazer passar o tempo. Pode ser? O poder das palavras. E elas têm realmente poder. Eu não sei se vocês concordam com isso, mas já vamos falar sobre isso, como é que elas podem ter poder e como é que nós podemos utilizar as palavras a nosso favor, no nosso inconsciente, através do nosso consciente. Estás a convidar as pessoas aí desse lado? Vamos lá? Todo mundo aí. Convida, convida, convida. Estou aqui a convidar. Estou a fazer convites para toda a gente que me aparece aqui na rede. E acredita que não aparece assim tanta gente. Não consigo nunca chegar até ao fim. Não sei porquê. Coisas de redes sociais que eu ainda não entendo assim tão bem. Vou-me tornando especialista, vou procurando também como é que se faz. Também aprendo todos os dias. Não sei se quanto a vocês, mas eu aprendo todos os dias. Coisas novas, coisas velhas. A gerir coisas velhas. Não é assim? Então vamos lá? Todo mundo aí? Já foi. Já mandei os meus convites todos. Boa noite a todos os que chegaram. Não vi aqui nada, vocês disseram alguma coisa. Boa noite, Marco. Marco, já não te vejo assim há imenso tempo. Pedro, boa noite. O que é que vocês acham? As palavras têm poder ou não têm poder? Como é que vocês acham que elas têm poder? Na realidade, as palavras, vou já começar por aí, as palavras muitas vezes não são nada na comunicação. Nós, inclusivamente, falamos isso lá no Practitioner, em PNL, quando ensinamos na formação em Programação Neurolinguística, que as palavras são apenas 7% da nossa comunicação. Então, na realidade, alô, Cristina, então, na realidade, o que é que estou a dizer? Que as palavras são quase nada na nossa comunicação. Existe muito mais para além disso. É preciso entender o quê? Não o que se diz, mas o como se diz. A Cristina carregou aqui para falar comigo, para entrar em live. Queres entrar comigo? Vamos falar aqui sobre o poder das palavras, Cristina. Deixa eu ver se tu queres entrar aqui comigo. Do Luxemburgo. Boa noite, Céu. Boa noite, Filipe. Boa noite a todos. Lembrem-se de carregar aí no aviãozinho e convidar as pessoas para entrarem aqui em live connosco. Pois é, e era o que eu estava a dizer. Muitas vezes não é o que se diz, mas a forma como se diz que tem impacto nas pessoas. A expressão corporal que tu utilizas, toda a tua forma, a tua expressão do rosto, tudo isso tem impacto na parte da comunicação. Então as palavras são apenas um pouquinho quando tu comunicas com alguém. Ainda assim as palavras têm muito poder na formação de crenças. As crenças que... Não, carregaste sem querer, não é, Cristina? Acontece. Não tem problema nenhum. Vais comunicando comigo de outras formas. Não tem problema, Cristina. Porque é isso. Muitas vezes a parte da comunicação... nós conseguimos formar as crenças, que é um tema que eu vou falar mais à frente. Eu para a semana não vou fazer live, pessoal, está bem? Que eu vou estar na formação do Practitioner, mas depois vou entrar nos temas de crenças. Vou falar sobre crenças, vou fazer algumas lives sobre crenças. E as palavras quase podem ser uma forma introdutória sobre as crenças. Porquê?
Porque eu com as palavras eu consigo programar de forma positiva ou negativa as pessoas. E muitas vezes eu não dou por ela. A maior parte das vezes eu não dou por ela. E se pensarmos bem, a criança é programada, não é? A criança normalmente dos 0 aos 7 é quando ela é mais programada pelos seus pais, pelos seus educadores, pelos seus professores, pelos seus avós, pelos seus irmãos. E muitas vezes as palavras que se dizem, a forma como se diz, trazem traumas, trazem crenças para a vida dessas crianças, que se vão tornar adultos, que são muitas vezes irreversíveis e é preciso fazer um trabalho profundo para dar a volta a essas crenças. O Pedro diz assim, depois do practitioner, as palavras começaram a ter uma força e poder muito grande. Juntar a isso sim a linguagem não verbal transparece muito mais da sua linguagem. O que é isso? Vamos pensar aqui, por exemplo, eu posso estar a falar palavras positivas de uma forma que, se vocês fechassem os ouvidos, tá? Vocês entenderiam de uma outra forma. Querem experimentar? Tapem os vossos ouvidos, certo? Que eu agora vou falar de uma forma que vocês depois vão me dizer como é que entenderam a minha comunicação, tá bom? Tapem os ouvidos, vamos lá, todo mundo, tapou os ouvidos? Isso? Boa. Ei, eu quero dizer que tu és espetacular. Tu já viste como tu tratas todas as pessoas. É de forma maravilhosa. E aí, o que é que pareceu? Já podes tirar, tá? Tira. O que é que pareceu? A comunicação parecia positiva ou a minha linguagem corporal dizia algo diferente daquilo que eu estava a dizer? A linguagem não verbal, para mim, tem uma importância extrema. Claro. Da comunicação que eu fiz agora, que eu estava só a dizer coisas positivas, o que é que vocês entenderam na minha comunicação? Pareceu-vos positiva ou discutir negativa? Parecia que eu estava a discutir, não é? Mas eu só estava a dizer coisas positivas. A Céu diz negativa. E quando vocês, se quiserem depois, não sei se vocês estavam realmente com os ouvidos tapados ou não. Então é muitas vezes pareceu negativa, diz aqui a Paula. Pois é. Então muitas vezes a forma como nós dizemos as coisas faz toda a diferença. A forma como nós usamos a nossa linguagem gestual, a nossa expressão corporal, pode fazer toda a diferença na comunicação. E foi apenas o significado que vocês deram à forma como eu me estava a expressar. Porque na realidade, como eu disse, eu só disse coisas positivas. Se vocês forem novamente escutar aquilo... Oi, tenho aqui um gato a querer... Olha o meu gato aqui. Oh, oh, oh. Estão a vê-lo ali? Querer sempre entrar aqui na live. Não, mas não vou dar um ralhete. Pareceu um ralhete, mas não era, mas não era. Quase podia dar um ralhete, era aqui a gata aqui, destruindo aqui a minha live. Mas não, está tudo bem. Mas é isso, muitas vezes o significado que nós damos àquilo que ouvimos, às palavras que ouvimos, aos gestos que as pessoas fazem connosco, ao tom de voz, tudo isso dessa expressão não verbal diz muito sobre a comunicação. E muitas vezes é isso. As pessoas às vezes estão a dizer coisas positivas sobre nós, estão a dizer coisas para nos proteger, estão a dizer coisas que são para o nosso bem e o significado que nós damos é completamente diferente. Muitas vezes duas pessoas dizendo a mesma coisa de forma diferente faz toda a diferença na forma como é percebido do outro lado. E a forma como tu comunicas também gera empatia nas outras pessoas. Se tu estás a falar com a pessoa e ela é acelerada, se tu falas muito calmamente, ela vai se sentir às vezes mais ansiosa. Ou se ela é muito calma e tu aceleras muito na tua comunicação, ela talvez vai se sentir estressada. E isso não casa as pessoas. Não faz com que as pessoas se unam, com que as pessoas se entendam. Muitas vezes as pessoas dizem assim, ela fala a minha linguagem. Quem aí já passou por isso? Ela fala a minha linguagem. Ela ou ele, não é? Fala a minha linguagem. Porquê? Por toda a expressão, a forma como a pessoa fala, que ela fala como a outra pessoa. Ela comunica-se no mesmo canal de comunicação, visual, auditivo ou sinestésico. Ela percebe o outro e comunica-se de forma a que o outro entenda. E isso tem muito poder. Então, na comunicação, eu posso vos dizer que as palavras realmente têm muito poder, mas mais do que as palavras, é toda a linguagem não verbal. Mas ainda assim as palavras têm muito poder na formação de crenças, eu falei ainda há pouco. Porquê? Vamos imaginar,
Eu até costumo dar esse exemplo às vezes lá no MAP, que é o quê? Muitos de nós têm aquela ideia da criança, quando é pequenina, querer ajudar a mãe ou o pai a lavar a louça. Alguém tem essa ideia? Eu, pelo menos, sempre me veio à mente a imagem de uma criança pequenina com um banquinho em frente ao lava-louça para ajudar a mãe ou o pai. E muitas vezes a mãe ou o pai, para proteger a criança, por ter medo que ela se vá magoar a lavar a louça, ou partir um prato, ou partir um copo, ou se cortar numa faca, não sei, muitas vezes com medo, não é? Para proteger a criança, ela diz, sai daí que isso não é para ti. E quando ela diz, sai daí, isso não é para ti, muitas vezes a criança instala na mente. Estão a ver ali o meu gato? Ele não tem crenças nenhumas impossibilitadoras de subir para cima das janelas e estar aqui comigo. Viram? É verdade. Mas a criança, como eu estava a dizer, o que é que ela faz? Ela pensa, isto não é para mim. E ela cresce a acreditar que as coisas não são para ela. E isso cria crenças de merecimento, ou falta de merecimento neste caso. Então, muitas vezes, a forma como nós comunicamos com uma criança também vai fazer instalar alguns programas de sucesso ou insucesso, de capacidade ou incapacidade, de medos ou de destemidos, não é? Nessa criança que vai crescer e vai se tornar um adulto, tal como nós somos aqui. A Cel diz assim, às vezes a comunicação é olharmos uns para os outros e conseguirmos perceber tudo o que a outra pessoa não consegue comunicar. Sim, porque a linguagem não verbal diz muitas vezes mais do que aquilo que as palavras dizem. Faz sentido para vocês? Porque na realidade, quando nós pensamos, o meu corpo grita o tempo todo sobre a forma como eu estou, como a forma como eu sinto. Quando as pessoas estão atentas e conseguem entender isso, elas conseguem perceber o que está para lá das palavras. Só que mesmo esse para lá das palavras é o que eu estava a dizer. É preciso ter muito cuidado com as palavras que nós dizemos, principalmente nas crianças dos 0 aos 7 anos. Então ouvimos muitas vezes dizer, por exemplo, hoje eu acho que isso já não acontece tanto, mas antigamente acontecia, não é? Que era as crianças na escola, quando não sabiam os deveres, quando não sabiam os exercícios, elas eram colocadas viradas contra uma parede, portanto costas contra a turma, digamos assim, e às vezes até punham umas orelhas de burro. E aí essa criança crescia a pensar o quê? Eu não sou capaz, eu sou burro, eu sou incompetente. Olha, veio outra. Estão a ver? Agora é outra. Estes gatos são assim. Gostam muito da minha companhia. Diz aqui o Filipe, aqui no Norte não se diz sai daí que não é para ti. No entanto, dessa descrença que nos passam durante o crescimento vai fazer duvidar das nossas capacidades. É isso. Porque a criança cresce a pensar, será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu tenho permissão? Será que eu mereço? E toda a vida ela vai pensar nisso até que ela possa reprogramar esse pensamento nela, até que ela possa entender que ela é capaz de fazer muito mais do que aquilo que ela julga, até que alguém lhe mostre que é possível ou até que ela própria faça algo que permita ela entender que sim, que ela é capaz, que ela merece, que ela pode muito mais. Aliás, essa é muito a nossa missão no OK, não é? Que é resgatar esse poder interno da pessoa. É ela entender que pode ir muito mais longe do que ela própria podia esperar, ou do que ela própria podia pensar. E tem muitas vezes a ver com isso. Mas eu não vou falar muito sobre crenças aqui, porque as crenças eu vou entrar num tema mais à frente, está bem? Na live daqui a 15 dias eu vou começar a falar sobre crenças. O que eu quero trazer para aqui é este pensamento sobre as palavras. Não só as palavras que nós utilizamos para os outros, mas as palavras que nós utilizamos para nós mesmos. As palavras no nosso inconsciente. Muitas vezes quando eu faço terapia eu utilizo muito a posição do herói, quem já fez o MAP sabe, há alguém que já foi mais estudioso pela parte da fisiologia, se calhar também sabe o que é isso da posição do herói. E eu digo muitas vezes para dizer palavras para si próprio, no espelho, de frente para o seu maior amigo e para o seu maior inimigo, de frente para o espelho, dizer palavras, dizer frases de coisas que ela ainda não é, mas que ela gostaria de ser. E isso traz muito poder ao inconsciente. Porquê? Porque ela vai se programando para trazer uma nova realidade para si mesma. Porque se eu tenho o poder de dizer que eu sou incapaz e tornar-me incapaz, eu também tenho o poder de dizer eu sou capaz e tornar-me capaz. Eu não sei se isso faz sentido aí para vocês, mas a verdade é que isso
Está aqui, olha, ia dizer isso mesmo, Filipe, desconhecemos o poder interno. Esse nosso poder interno, esse nosso poder da mente, tudo aquilo que nós conseguimos idealizar, nós conseguimos fazer. Não é à toa se nós pensarmos, não é? Porque eu estou a falar as palavras, tu podes te programar através das palavras. Porque se pensares, existem filmes bem antigos de coisas que eram impossíveis fazer na altura, mas que alguém pensou e que alguém pôs em prática e que hoje são possíveis. Carros voadores era impossível. O homem ir à lua era impossível. Existe tanta coisa que era impossível e que o homem teve a capacidade de sonhar e interiorizar e dizer isto é possível. Porque se alguém conseguiu pensar isso, ela consegue colocar em prática. E muitas vezes é isso. Alguém teve esse poder de imaginar e alguém teve o poder de dizer assim: opa, será que dá mesmo para fazer? E aí agarrar nisso e colocar em prática e construir novas coisas. Pedro diz assim: o poder do ser e estar foram duas palavras que mostraram o que vai da minha identidade ao estado passageiro. Boa, Pedro, vou pegar exatamente nisso, o ser e o estar. Porquê? Porque é crenças, não é? Na outra sessão. Quando eu digo assim, eu sou incapaz, eu estou-me a colocar num estado, como diz o Pedro, permanente de incapacidade. Quando eu digo assim, eu estou incapaz de fazer isto, significa que eu momentaneamente, naquele momento, eu estou incapaz. Só que é possível eu conseguir fazer. Porque o ser e o estar estão completamente diferentes. Como diz o Pedro, e muito bem, ser está na identidade. Estar é algo que vai passar. É algo que é passageiro. Então, quando tu utilizas isto na tua linguagem, começas a entender, quando tu começas a utilizar algo negativo na tua linguagem, no ser, começas a transformar isso num estar. Quando começas a utilizar esse poder das palavras, do ser para o estar, já te estás a programar para que aquele estado vá passando. Ou tu podes te programar com um ser no positivo, em coisas que tu queres ser, em coisas que fazem bem para ti. Então existem várias formas de brincar, digamos assim, com as palavras, usando-as a nosso favor. Existem muitas palavras que elas são traiçoeiras, digamos assim, no nosso inconsciente. Por exemplo, tentar. Quando as pessoas dizem assim, eu vou tentar fazer alguma coisa, elas já estão programadas para falhar. Porque não tem como tentar, tu não consegues tentar agarrar uma caneta, tu não consegues tentar dizer uma palavra. Ou dizes ou não dizes. Ou agarras a caneta ou não agarras. Então tentar é um truque da mente que nós usamos quando já temos algo dentro de nós, quando tu tens algo dentro de ti que diz assim, a probabilidade de falhar é grande. Então eu vou dizer, eu vou tentar, para que se eu falhar eu possa dizer, eu também só disse que ia tentar. Então, o tentar, por exemplo, é uma palavra que também tem muito poder no inconsciente. Tem o poder de te enganar a ti mesmo sobre as tuas ações. E existem várias dessas palavrinhas que nós ensinamos, tanto lá no MAP como no Pratisco, nós ensinamos várias. E muitas vezes, não é, no acompanhamento que fazemos também com os nossos clientes posteriores, em coaching ou mesmo em terapias, em sessões de programação depois, posteriores, nós temos muito esse cuidado da linguagem. Porque as palavras, como eu disse, elas têm muito poder. Podes utilizá-las de forma consciente para programar o teu inconsciente. Ou podes começar a estar atento e no teu autoconhecimento para entender que palavras é que tu estás a utilizar que te estão a levar para estados negativos. Que palavras? Esse vai ficar o desafio de hoje, para vocês colocarem nos comentários. Que palavras é que vocês têm utilizado que elas têm sido negativas para vocês? Que frases é que vocês têm apanhado em vocês mesmos que têm limitado o vosso crescimento? Que palavras é que vocês podem utilizar para programar o vosso sucesso na vossa vida? Como utilizar as palavras? E isso significa muitas vezes faz começar a ter que policiar a forma como tu falas. Não só nas palavras, mas também na forma como tu expressas as palavras. Na forma como utilizas o teu corpo para te expressares. Porque isso vai fazer toda a diferença, como eu disse no início.
As palavras são apenas 7% da comunicação. Tudo o resto é a forma como tu te expressas. Toda a tua linguagem não verbal é que vai fazer toda a diferença. Então esse é o desafio que eu deixo aqui. Como eu disse, vou tentar ir trabalhar amanhã. Não funciona, Filipe, não funciona. É melhor ir trabalhar mesmo. Até porque ninguém faz mais nada por ti, não é? A tua parte do trabalho tens de ser tu a fazer. Mas também ninguém é insubstituível, hein? Cuidado. Quando as pessoas dizem que são insubstituíveis, cuidado, porque elas deixam de crescer. Se eu não posso sair daquele lugar, eu não posso ir para um melhor. Também não sei se faz sentido para vocês. Então, vamos começar, não é? A utilizar expressões mais positivas. Vamos começar a entender o significado por trás das palavras. Vamos começar a entender o que está por trás da nossa linguagem não verbal. Vamos começar a espelhar, nós utilizamos também e aprendemos isso lá no mapa, o efeito espelho, não é? Vamos começar a espelhar melhor as pessoas à nossa volta para criar mais empatia. Vamos começar a trabalhar mais o autoconhecimento para entendermos em que situações é que as palavras nos estão a prejudicar. Vamos trabalhar mais o autoconhecimento para entender como utilizar as palavras de forma positiva. Pedro diz: mudei uma frase de achar que não sou merecedor por eu mereço. Lá está. Então, o autoconhecimento do Pedro fez com que ele entendesse que ele, por algum motivo lá atrás, como eu disse, as crenças eu vou falar noutra live, lá atrás ele entendeu que dizia que achava que não era merecedor. E atenção, não era merecedor significa, não é? Quando eu dizes não sou merecedor, significa que estava na identidade. Aí ele começou a dizer o quê? Eu mereço. Ainda pode dizer eu sou merecedor. Pedro, se puderes substituir ainda fica melhor. Porque eu sou merecedor vai para a tua identidade e vai substituir. Na realidade ele não vai substituir, vai se sobrepor à tua outra crença. Porque ela outra vai continuar lá. Também vou falar sobre isso. Então muitas vezes é isso, é ajustar. Porque o autoconhecimento é que nos traz essa realidade. Sem autoconhecimento não te vais apanhar a falar errado, entre aspas. Sem autoconhecimento não vais conseguir policiar os teus pensamentos. Sem autoconhecimento tu não vais conseguir dar um passo em frente naquilo que te vai potenciar para aquilo que tu queres para a tua vida. O Filipe diz nas limitações que implementaram durante a vida do Pedro. Claro, não é? Quando eu falar de crenças eu vou falar exatamente isso. Mas eu falei ainda há pouco. Muitas vezes é isso. Lá atrás, alguém lhe deve ter dito alguma coisa que ele achou que não era merecedor. Hoje ele pode dizer, eu não era, porque era também é passado. Já agora vamos às duas palavras. Eu não era merecedor significa que é algo que está no passado. Se algo está no passado, significa que já passou, está no passado. Quando eu digo eu sou e é algo positivo, eu sou merecedor, está no presente. E quando estamos no presente é efetivamente aquilo que nós vivemos nos dias de hoje. Então muitas vezes podes substituir também essa parte da linguagem do passado, substituindo para o presente, da forma como tu queres que seja no teu presente. O Pedro diz, eu sou merecedor, com letras bem grandes, é isso mesmo, da vida que tenho hoje. Ainda vais ser merecedor, aliás, ainda és merecedor de uma vida ainda melhor. Que está o quê? Em construção. É normal. Todos nós somos seres em construção. O desafio então que eu deixo aqui para a próxima live, para vocês pensarem durante esta semana é como vocês têm utilizado as palavras e como vocês realmente querem utilizar as palavras para vocês. E como é que vocês estão a comunicar com as crianças na vida lá fora? Às vezes são os vossos filhos, às vezes são os vossos sobrinhos, às vezes são pessoas que vocês veem na rua que estão a ser programadas de uma forma incorreta, que vocês podem ajudar também a reprogramar. Vocês podem ter um papel ativo também, ajudando a programar as crianças de uma forma diferente, estando atentos e ajudando. Porque na realidade eu também não sabia isso. Eu tive que aprender. E muitas vezes os pais na vida lá fora, eles também não sabem. E talvez sejas exatamente tu o anjo que vais mostrar esse caminho, vais ensinar uma nova forma, que vais ensinar a utilizar as palavras, o poder das palavras de uma forma diferente.
O Pedro diz assim: Filipe, somos muitas das vezes programados com o que vamos ouvindo durante a nossa vida. Sim, não é só enquanto somos crianças, é também quando vamos crescendo, enquanto somos adultos. Às vezes porque entramos num trabalho e não tivemos o sucesso que queríamos e nós achamos bolas, afinal, talvez este tipo de trabalho não era para mim, ou bolas, eu não sou capaz de fazer este trabalho. E isso também mexe. Mas como eu disse, as crianças vão ficar lá mais para trás. Não, mais para a frente, mais para a frente. Também serás merecedor do que vem aí. Claro que sim. Já é merecedor do que vem aí. Já estamos no presente a construir, a co-criar o nosso futuro. Então vou deixar aqui o desafio, agora desligando da live, vou deixar o desafio de vocês aqui escreverem como vocês têm sentido o poder das palavras, inspirando e ajudando outras pessoas a chegar de forma diferente também ao seu próprio poder das palavras, falando do significado que as palavras têm para nós. Porque se eu disser uma palavra que vocês também não conhecem, também não vos diz nada. Mas se eu usar uma palavra que vocês conhecem de diferentes formas, vocês vão interpretar de diferentes formas. Não foi à toa que eu comecei caricaturizando uma linguagem, não é? Uma comunicação positiva entendida de uma forma negativa, como vocês perceberam logo no início. Então vamos estar mais atentos também, porque se a pessoa reage do outro lado de uma forma diferente daquela que nós queríamos, talvez a nossa comunicação tenha sido menos positiva do que aquilo que nós achávamos. Então fica aí o desafio. Partilha esta live com outras pessoas. Daqui a 15 dias estamos juntos de novo em live. Na próxima semana, como eu disse, eu vou estar no Practitioner, a informação de Practitioner, com mais uma turma extraordinária do OK Institute. E temos em breve também o nosso MAP, não é? 22, 23 e 24 de março. Vamos estar no MAP do Porto a construir também novas mentalidades, a trabalhar no autoconhecimento e a trazer um novo poder das palavras para a vida das pessoas que merecem e querem transformar as suas vidas. Sim, porque o MAP é só para quem está disposto a transformar a sua vida de uma forma positiva. Tudo bem? Então convida aí as pessoas para assistir a esta live, que vai ficar gravada. Partilha aí o que é que tu achas sobre o poder das palavras, faz aí nos teus comentários. Coloca aí um arroba, não é? E menciona as pessoas que estão aí à tua volta para que elas possam também assistir a esta live. Partilha com outras pessoas também esta live para que elas possam também aprender junto connosco e elas também partilharem os seus ensinamentos e todos aprenderem em conjunto. Afinal de contas, partilhar é prosperar. Só que, tipo, Sandra Pereira, consultora, serás o que quiseres ser. Claro que sim. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Não sei se ela tem ou não, mas eu não tenho dúvidas nenhumas porque eu conheço essa mulher poderosa, que eu acho que ela também está aqui a ver a nossa live. Então, daqui a 15 dias estamos de novo em live. Até lá, vamos nos vendo por aí. Olha aqui. Oh, oh, que tu queres? Queres dizer adeus? Tchau, tchau. Vai lá para o chão, daqui a pouco. E é assim. Vamos então despedir-nos com um até já, porque para nós é sempre um até já, e vemo-nos então em breve, começando a falar sobre crenças a partir da próxima live. Vemo-nos lá no OK Porto, fala com a nossa equipa para saberes um pouquinho mais sobre os nossos treinos, como é que nós também te podemos ajudar a transformar a tua vida de uma forma ainda mais positiva. Pedro diz assim: consegues dar um exemplo do que podemos fazer durante a semana para empoderarmos ainda mais? Posição do herói, mantras positivos, certo? Uma frase positiva com algo que tu queres atingir, por exemplo, nessa semana. Por exemplo, se tens uma reunião para fechar um cliente importante, tu podes fazer a tua posição do herói. Quem não sabe pode aprender lá no mapa. A tua posição do herói com uma frase positiva do género: este projeto sou eu que vou ganhar. Este cliente vai fechar comigo. Este cliente eu vou ajudá-lo e vamos construir juntos um grande trabalho. Então pode ser algo assim do género. Tá? Ficou bom? Só pensas, qual é o teu objetivo para a semana? Se o teu objetivo para a semana é manter a tranquilidade porque andas muito acelerado, muito ansioso, o que é que tu fazes? Posição do herói. Eu sou tranquilo, eu sou equilibrado, eu estou em paz. Por exemplo. Ou vais ter uma reunião para fechar também um negócio e dizes: eu quero, eu posso, eu consigo. Essa vocês sabem, tem na vossa pulseira. Tá bom? Então,
Obrigada a todos por me acompanharem aqui nestas lives à segunda-feira. Eu, Ana Antunes, responsável pelo OK Porto, que faço lá o MAP no Porto, e coach, principalmente empresarial. Temos também os nossos coaches do OK Institute, também a trabalhar outras áreas. E podemos estar aí a ajudar-vos, ou não, vocês também sabem fazer isso sozinhos, se quiserem. Com ajuda é mais rápido, mas aí é sempre uma decisão da vossa parte. Então, até daqui a 15 dias, vemos na nova live falando sobre crenças, começando o tema das crenças. Sandra diz: Filipe, eu estou no processo e caminho certo, porque eu mereço, eu quero, eu consigo. É isso mesmo, Sandra. Então, até daqui a 15 dias. Até já!